Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre adaptação escolar. Por que para algumas crianças é tão fácil se adaptar na escola e para outras é tão desafiadora, tanto para a mãe quanto para o filho? Vamos entender um pouquinho melhor como isso funciona. Quando você leva seu filho para a escola, qual é a frase clássica que a gente escuta quando a criança chega lá chorando, no desespero, ela não quer ir, é uma criança que nunca saiu ali de casa, dos cuidados da mãe, foi sempre a mãe que cuidou, estava sempre aí no ambiente familiar, aí de repente ela precisa ir para a escola por algum motivo, ou chegou a idade mesmo. E aquele desespero, aquele choro, a criança gruda na mãe e não quer mais soltar, ela morre de medo de entrar na escola, ela morre de medo de ficar com pessoas que ela não conhece, que ela não se sente segura e que não são do ambiente familiar dela. Aí o que os profissionais da escola falam para essa mãe? Pode ir embora, pode deixar a criança chorando, que quando você for embora ela para de chorar. Ou elas falam assim, a criança só chora quando você chega, ela passa o dia inteiro bem, aí quando vê a mãe começa a chorar. Poxa, a mãe fica, né, sem saber o que fazer, sem entender, por que meu filho só chora na minha presença, né? Mas não é bem assim, né? Nesse momento a mãe é convidada a se retirar da escola e deixar seu filho lá, chorando, conforme a orientação que ela recebeu da escola. Como que essa mãe fica? Essa mãe vai embora com o coração dilacerado, morrendo de preocupação, vai para casa chorando, fica muito preocupada, como que a criança tá, se a criança vai comer, se a criança vai tirar o soninho na hora que precisa, se ela vai conseguir fazer as atividades, se ela vai realmente parar de chorar ou não, né? Às vezes isso acontece, né? Da criança parar de chorar quando a mãe vai embora e fica bem, mas a gente sabe que não é com todas que isso acontece. Tem crianças que ficam chorando sim o dia inteiro. Eu conheço crianças que ficam chorando o dia inteiro na escola e essa mãe, ela fica muito insegura. Muito insegura. E até os 7 anos de idade, a criança, ela é um reflexo das emoções da mãe. Se a mãe está insegura, a criança vai ficar insegura. Então, quando você deixa o seu filho chorando na escola, desesperado lá no colo de uma desconhecida, porque as professoras, as funcionárias da escola são desconhecidas para o seu filho. Por mais que você tenha uma boa referência daquela escola, a sua criança não conhece. Então, são pessoas que, para ele, são desconhecidos. Aí você vai para casa morrendo de medo, de insegurança, de preocupação. E lá ele também está morrendo de medo, de insegurança, de preocupação com você. Por quê? Ele só está espelhando o que você sente. Então, se a criança tem menos de 7 anos de idade, ela sente o que você sente. Então, é importante que a mãe se sinta segura também com a escola. Muitas escolas não fazem mais adaptação junto com a família, né? São poucas. Agora as crianças fazem adaptação sozinha, a mãe deixa na porta, um caso ou outro que vai buscar mais cedo, mas geralmente eles já ficam no período integral. E é uma adaptação difícil, a mãe não sabe o que está acontecendo, a mãe fica insegura e a gente não sabe muitas vezes como lidar com essa situação. É interessante que a mãe participe da dinâmica, né, de adaptação da escola com seu filho, mas a gente sabe que não são todas as escolas que permitem, a gente sabe que nem sempre é possível, que às vezes a mãe já precisa deixar lá para poder ir trabalhar e que não tem esse tempo, né, de passar um tempinho ali com a criança na escola, cada um na sua realidade, na sua necessidade. Mas a gente precisa olhar também como que foi a adaptação escolar dessa mãe. Quando você foi para a escola, quando iniciou, né, a sua vida ali escolar, como que você se sentia? Como que foi a sua adaptação? A sua mãe participou da sua adaptação? Você gostava de ir para a escola? Você se sentia segura e acolhida na escola? Ou você ficava desesperada também? Você ficava chorando? Você não queria brincar? Você não queria participar das atividades? Você ficava ali só contando os minutos para você ir embora, para poder ver a sua mãe novamente, né? Como que foi isso? As escolas de hoje em dia já sofreram muitas adaptações positivas, né? Estão modernas, atualizadas, mas a gente ainda tem muita escola no modelo antigo. Principalmente as escolas que são públicas, né? Elas têm um modelo mais antigo, mais desatualizado.
E as crianças de hoje em dia estão tendo uma dificuldade enorme de se adaptar, porque a escola continua a mesma, né, de antigamente. Continua a mesma que era para mim, a mesma que era para você, mas para os nossos filhos, essa escola não cabe mais. Os nossos filhos, na verdade, que não cabem mais nessa escola. Por quê? São crianças muito diferentes de nós. São crianças que nasceram mais evoluídas, são crianças mais rebeldes, crianças que têm uma personalidade fortíssima, difícil de lidar, né? Muitas vezes a gente vê como rebeldia, mas a gente precisa trabalhar esse comportamento da criança para que fique positivo para ela, para que ela saiba e aprenda a lidar de uma forma positiva com tanta energia que essa criança tem. As escolas de antigamente, elas também tinham um papel de educar e ensinar as crianças, né? Se fosse preciso, até umas palmadinhas ali na mão essa criança levava, castigo físico, porque a escola tinha autonomia total sobre a criança, né? De educar mesmo. Mas ainda bem que mudou, né, gente? Isso não acontece mais nas escolas. A gente sabe aí de um caso de outro de violência à parte, mas que não faz mais parte da educação escolar, né? São casos isolados de seres humanos assim que não tenho palavras para descrever. Mas enfim, as crianças antigamente era a escola fazia parte da educação, hoje não. Hoje quem educa são os pais. Hoje tem uma nova dinâmica, uma nova consciência. Os pais precisam trazer para eles a responsabilidade de educar esses filhos, trazer a autorresponsabilidade da educação. Antigamente, as crianças, além de serem punidas, as escolas tinham muita dificuldade de adaptar. Uma criança que era canhota, por exemplo, uma criança que escrevia com a mão esquerda, ela sofria punições, ela sofria castigos para ela aprender a escrever com a mão direita. Por quê? Antigamente as indústrias não precisavam se adaptar a isso, né? A uma criança que é canhota vai se tornar um adulto canhoto e vai dar trabalho, né? No comércio, no trabalho, nas indústrias. Então as escolas corrigiam essa criança, puniam essa criança por ela ser canhota, não tinha adaptação. Hoje a gente já vai a uma sala de aula, já tem, né, a cadeirinha ali do lado esquerdo para a criança apoiar, fazer atividade. Muita coisa mudou, mas muita coisa ainda precisa ser melhorada para adaptar essas crianças, né? Antigamente uma criança era superdotada. O que era feito? A escola queria equilibrar aquela criança com o ensino das outras crianças para que eles não precisassem adiantar essa criança, fazer uma nova adaptação para essa criança. Então era como se fosse errado. Hoje, isso acontece aqui em casa, a gente dá uma super adiantada nas matérias do meu filho, a gente sempre ensina além do que ele está aprendendo ali na escola, então para ele é fácil chegar na escola e a professora passar uma atividade e ele já saber fazer, porque em algum momento aqui em casa a gente já explicou sobre isso para ele já está mais expandido para isso. Aí é errado a gente adiantar o nosso filho se eles têm capacidade de aprender e se eles estão disponíveis para aprender e a escola reprimir isso? Claro que não, né, gente? Se a criança tem interesse, eu acho que não pode ser obrigado. A criança tem interesse, se é uma criança curiosa, que pergunta muita coisa, que quer saber das coisas, não tem problema nenhum você adiantar, você ensinar além, né, do que o seu filho está vendo na escola. Antes de escolher uma escola, veja muito bem as referências dessa escola. Pesquise muito. Às vezes você vai encontrar uma escola muito boa, muito antiga, de referência aí na sua cidade, nomeada, mas é uma escola que tem costumes antigos. É uma escola muito rígida. É uma escola que seu filho vai ter dificuldade. E se o seu filho for hiperativo e for para uma escola dessa, vai ser muito difícil para ele se adaptar, porque a escola vai exigir que ele se comporte como as outras crianças que já estão ali sob o controle delas. Aí o que a escola vai fazer? Vai chamar sua atenção, vai querer que você leve essa criança para tomar um remédio para se acalmar, vai querer fazer alguma coisa para adaptar o seu filho àquela medida rígida da escola. Então você tem que olhar muito bem. Eu sei que na hora da gente fazer a matrícula é uma conversa. E quando a gente está lá no dia a dia, na prática, é outra conversa.
mas busque referência de pessoas que já estudam nessa escola, que já fazem essa caminhada antes de você, para que você tenha uma noção aonde você está deixando o seu filho, aos cuidados de quem, como que eles trabalham, como que é a experiência para outras crianças, será que eles gostam? Mas o seu filho é diferente das outras crianças, entende? Então você tem que fazer essa comparação para ver se vai ser bom para o seu filho e para ver se você também vai se sentir segura em deixar seu filho lá. Os professores também, eles têm a história deles, né? Às vezes eu escuto muito a reclamação dos professores, mas os professores têm a história deles. Eles também tiveram uma infância, eles também tiveram uma criação diferente uma da outra. Alguns passaram também por uma criação difícil, violenta, né? Uma violência verbal, física, castigos, punições. E nem sempre esses professores eles estão abertos e disponíveis para entregar o seu melhor. Por quê? Eles também têm os traumas deles. Eles também têm as dificuldades deles. Eles também têm as histórias deles. E a gente precisa olhar eles como pessoas, como nós. A gente também tem nossa dificuldade, ele também tem. Então é interessante que os pais andem junto com a escola e se unam aos professores, para que possa trazer uma educação de qualidade, uma segurança. É importante você sentir segurança no professor do seu filho. É importante você conhecer o professor do seu filho e se sentir segura com ele, se sentir segura com aquela presença que é uma autoridade em sala de aula e que vai estar ali olhando pelo seu filho durante todo o tempo que você estiver ausente. Então, olhem para os professores como pessoas comuns como a gente, sabe? Não é sempre responsabilizando o professor por alguma coisa que não deu certo. Não deu certo para você, mas pode ter dado certo para outro. O professor também tem a história dele. Procure conversar mais com o professor do seu filho para você entender o que acontece em sala de aula, se não é alguma coisa que está refletindo na sua casa. Às vezes é um comportamento difícil que está acontecendo em sala de aula, mas na casa está tendo muita briga, muita discussão entre os pais, entre os irmãos. Essa criança está tendo alguma dificuldade em casa e acaba refletindo isso na sala de aula. Aí o professor leva a culpa. Mas você precisa conversar com o professor, precisa explicar, olha, eu estou passando por um momento difícil, de muita briga na minha casa, muita complicação, muita dificuldade, para que o professor consiga entender o seu filho e acolher o seu filho e não castigar o seu filho pelo comportamento dele. Não dá pra gente colocar todas as crianças num potinho para que elas aprendam igual. Cada criança tem uma interpretação sobre a vida, sobre as coisas, sobre o mundo. E isso fala muito sobre a família também. Como que essa família é, o ambiente que ele vive, como que ele nasceu, como que ele foi criado, qual a história dos seus avós. Então, não tem como todas aprenderem iguais. Cada uma vai aprender no seu tempo, porque cada uma tem a sua história. Cada uma vai interpretar de uma forma. Então, não tem como a gente exigir que todas as crianças que estão naquela sala de aula saibam exatamente todo o conteúdo. Sempre tem uma que vai saber mais, sempre tem uma que vai saber menos e sempre tem aquelas que vão estar na média. Então a gente precisa entender que as crianças elas têm a história delas. Elas contam a história delas o tempo todo, através dos seus comportamentos, das suas emoções, e a gente precisa estar aberto para entender, senão vai ficar cada vez mais difícil. E os pais, quando terceirizam essa educação? A gente não pode terceirizar a educação dos nossos filhos. Isso já acabou, isso já ficou lá para trás. Na escola eles vão aprender matéria, a disciplina. O professor vai ensinar tudo o que ele pode dentro daquela disciplina. Ele vai aprender muita coisa lá. Mas a educação, os princípios, os valores que essa criança vai carregar para a vida, ela precisa vir de casa, ela precisa vir dos pais. E não tem como terceirizar isso. Essa responsabilidade é e sempre vai ser dos pais, não é da escola. Então, o seu filho precisa sim ir para a escola, já com uma base, uma estrutura de educação e respeito. Não é o professor que vai ensinar o seu filho a respeitar. O seu filho já vai ter que chegar lá respeitando. É claro que vai passar por alguns ajustes. O professor vai ensinar, vai ajustar nessa questão aí da educação, vai pontuar algumas coisas, porque eles ainda são pequenos e eles precisam dessa ajuda. Mas isso precisa vir de casa.
isso precisa ser dos pais, é uma responsabilidade dos pais. Não tem como terceirizar a responsabilidade da educação das crianças. Mas para onde que a gente vai olhar, né, para tudo isso? Eu tô falando tudo isso e agora, né, a gente olha para onde? A gente vai olhar para possíveis medos que você tenha tido na sua infância. Quando criança, perceba se você tem sentimentos de rejeição e de abandono. O afastamento entre mãe e filho pode ser traumático, dependendo da história que aconteceu lá atrás. Esse afastamento causa medo, ansiedade e baixa imunidade. Lembra que eu falei para vocês que até os 7 anos a criança reflete as emoções da mãe? Sabe aquela criança que toda semana tá doente? Toda semana a criança tá resfriada. Aí na outra semana a criança tá com uma dor de garganta. Na outra semana é uma virose. Cada semana a criança aparece com alguma coisa diferente. E ela falta na escola, porque ela tá doente, né? Não tem como a gente levar. Mas isso é medo. É um sentimento de medo, de abandono, de rejeição que essa criança está sentindo por ela ir para a escola, né? Então a gente tem que ver como que você, mãe, se sentia quando criança, quando você ia para a escola. Você se sentia abandonada pela sua mãe? Você achava que a sua mãe ia te deixar lá na escola e nunca mais ia voltar? Você foi ensinada que ir para a escola era um castigo? Porque eu escuto mães falando, né? Você está fazendo uma criação, você vai para a escola mesmo. Então, tem pessoas que, é claro que não faz isso de propósito, faz para assustar a criança, mas isso tem um impacto muito grande, você colocar a escola como um castigo na vida da criança. E a escola não é um castigo na vida de ninguém, a escola, ela tem que ser um ambiente positivo, né? Tem que ser um ambiente prazeroso para a criança frequentar, porque ela vai todo dia, de segunda a sexta, então tem que ser um ambiente bom, um ambiente agradável. Mas acontece de mães falarem que a criança está fazendo uma criação ou não obedeceu por algum motivo, então ela vai para a escola, como se fosse uma punição para essa criança. Então você tem que olhar qual era o sentimento, qual o sentimento que vem quando você ia para a escola. Como que você se sentia? Você se sentia abandonada pela sua mãe? Você se sentia rejeitada quando você deixava ela na escola, como se fosse um castigo mesmo? Um outro exemplo é quando uma criança precisa ser internada logo o nascimento. Ela passou lá, ela é prematura, um exemplo, ela é prematura. Ela precisou já ficar internada para ganhar peso, para se recuperar dessa prematuridade, ou ela nasceu com algum problema de saúde e ela precisou ficar lá na UTI NEO para receber os cuidados adequados para que ela se recuperasse. Aí vamos supor que essa criança ficou uma semana lá na UTI NEO. A mãe não pode ficar com ela. A mãe vai na hora da visita ali, fica 30 minutinhos, pega no colo, dá um mamazinho, visita, coisa super rápida. Mas a mãe não pode ficar dentro da UTI. Essa criança, ela recebe no seu corpinho uma sensação, uma informação de abandono, de rejeição dessa mãe. Essa ausência da mãe ao nascer, né, quando acontece essa separação, ela causa um impacto muito negativo na vida da criança. A criança, ela impacta ali, ela registra ali um sentimento de abandono. Então, pode ser que isso se repita quando ela for para a escola, quando acontece essa separação novamente, da mãe deixar ele lá na escola e ir embora. Então, isso é um gatilho. A criança sofreu aquele gatilho, minha mãe vai me abandonar de novo. Isso pode acontecer em qualquer idade, pode ser num bebezinho de 6 meses, numa criança de 2 anos, de 4 anos, precisou ir para a escola, houve a separação da mãe, é um gatilho para ela que a mãe vai abandonar, é um gatilho de rejeição. Mas é claro que isso está inconsciente na criança e às vezes você não sabe por que ela está tendo esse comportamento, porque é claro que o que aconteceu lá atrás na internação dela foi para o melhor para ela, foi para que ela estivesse aqui hoje, né? Foi necessário, mas a criança ela não entende dessa forma que é necessário. Ela interpreta assim como abandono, como rejeição, isso fica guardado nela. E isso causa um trauma, causa um impacto na vida dela muito grande. Uma outra coisa que a gente precisa olhar é a dependência emocional da mãe com a criança. Você está pronta para deixar o seu filho crescer? Para deixar o seu filho para o mundo?
para desapegar dele, literalmente, fisicamente, emocionalmente. Seu filho vai lá para a escola, você perdeu o controle. Você não está mais no controle da situação, né? Ele está sendo cuidado por outras pessoas e você não sabe o que está acontecendo. E isso te gera, né, uma insegurança, um medo muito grande. É preciso você olhar para isso. Qual o sentimento que vem de você saber que você não está ali no controle da situação, que seu filho está sendo cuidado por outras pessoas? Como você sabe que ele está bem cuidado, mas como que você se sente em saber que seu filho está crescendo e que logo, logo ele já vai estar independente, que ele vai adorar ir para a escola, que ele vai te pedir para ir para a escola? Como que você lida com isso? Outra coisa que você precisa olhar é uma super proteção. Se você você é aquela mãe super protetora, esse tipo de mãe é comum, né? Eu não tô fugindo nem dessa parte, que eu também me incluo aqui. Uma mãe muito protetora, ela tira a confiança do filho. Ela tira a confiança do seu filho de ir pro mundo, de crescer, de se sentir seguro, independente, de ter autonomia. Então é importante que você sempre traga frases positivas para o seu filho, como eu confio em você, eu amo você do jeito que você é, eu te admiro, eu te respeito. Traga sempre para o seu filho afirmações para que ele se sinta seguro, tanto em casa quanto na escola. A gente tem todas as ferramentas e todas as informações para fazer diferente. A gente tem muito conhecimento hoje, a gente tem as informações, a gente tem as técnicas, a gente tem várias coisas que pode nos ajudar a ajudar essa criança e quebrar esse ciclo, né, de sentimentos de rejeição, de abandono, que é muito comum a gente ter. Isso fica lá no nosso inconsciente, que a gente pouco fala sobre isso, a gente pouco olha para isso, né? Porque depois que a gente é adulto, a vida segue e a gente não olha mais para trás. Mas se você olhar para trás, você vai ver que ficou coisas lá atrás a serem curadas em você e que isso pode sim estar refletindo na sua criança hoje. Mas e agora? Como que a gente vai fazer? Primeiro, liberar essas memórias da mãe. São extremamente importantes, essas memórias de infância da mãe, de medos, de traumas, de rejeição, de abandono. Esse sentimento aí, ver qual foi a história que aconteceu com a sua mãe, como que foi a sua adaptação escolar, como que era ficar longe da sua mãe para você. Outra coisa que a gente pode fazer, eu tenho um e-book onde eu tenho comandos quânticos específicos para ajudar na adaptação escolar das crianças. Você vai usar esses comandos quânticos durante o sono da criança. Esses comandos vão agir diretamente no inconsciente dessa criança, fazendo com que essas informações negativas se tornem positivas para a vida dela e para que ela tenha uma adaptação mais tranquila, mais segura. É super fácil de aplicar. Você vai fazer isso durante o sono da criança, você não vai gastar nem 10 minutinhos do seu tempo fazendo isso. E você vai ver que o resultado vai ser incrível, vai ser uma virada de chave para a criança. Ontem ela não queria mais para a escola, hoje ela já está super animada para ir. É mais ou menos assim que acontece e vale a pena você fazer. Uma terceira dica que eu trago para vocês aqui que vocês podem fazer na sua casa mesmo é uma carta. É uma carta de encerramento de ciclo dessa dependência emocional que você tem com a sua criança. É um exercício intuitivo que você vai fazer na sua casa. Você vai fazer uma carta manual, tá? Não digita, escreve. Pega um papel e uma caneta e escreve tudo que você está sentindo nessa carta. Você vai escrever nessa carta que você dá permissão para essa criança ir para o mundo, que você dá permissão para essa criança ir para a escola, que ela se sinta amada e protegida, mesmo no ambiente escolar, que você vai ficar bem sem ela, que você sabe se cuidar, que você é adulta. Se você sentir necessidade, peça perdão para o seu filho por esse momento em que vocês estão passando, onde ele está se sentindo muito frágil, é inseguro, com medo de ir para a escola. Se você também está se sentindo assim, peça perdão para ele por ele estar desse jeito, porque ele está refletindo as suas emoções. Tudo que vier na sua mente, tudo que vier no seu coração, você escreva até esgotar as palavras. Escreva tudo, escreva muito, sabe? Respira, pensa. O que você fez com essa criança até aqui que você acha
que pode estar atrapalhando o desenvolvimento dela, o crescimento dela para o mundo. Escreva, permita, coloque frases afirmativas nessa carta, diga que você o ama, diga que você confia nele, que ele vai ficar bem na escola, que ele pode ir para a escola sem medo, de que é seguro ele ir para a escola, de que ele tem a sua permissão para ir para a escola, para seguir a vidinha dele adiante. Quando você terminar essa carta, ou no verso da folha, se não tiver espaço, você pega uma outra folha e você vai escrever uma outra carta, com a resposta da sua criança para você. Mas a sua criança não sabe escrever, né? Ela é pequenininha, pensa, se é uma criança de 2 anos lá, ela não vai saber escrever, mas é você que vai escrever a carta por ela. Você respira fundo, sabe? Se concentra ali 5 minutinhos com o seu coração. Imagine o que o seu filho te responderia com tudo isso que você escreveu. É uma resposta intuitiva, não é uma resposta racional. O que vier na sua mente não é o que você acha. O que vier na sua mente vai vir de forma intuitiva. Você vai escrever. Ah, meu filho acha isso, isso, isso. Você vai escrever uma outra carta com a resposta do seu filho. Nesse momento, se permita e se entregue a esse momento. Se você tiver vontade de chorar, chora. Se acolha. Se permita colocar para fora o que você está sentindo. Se permita colocar para fora as suas emoções. O que está preso, o que está guardado aí, que você há tempos está guardando e que você nunca expressou. Expresse nessa carta. Despeje tudo nessa carta. Quando você terminar essa carta, você vai queimar. Você vai pegar a sua carta e a carta da sua criança, que foi a resposta intuitiva, e você vai queimar. E você, durante aquele momento em que a carta está pegando fogo, intencione que o seu filho esteja liberado dessa dependência emocional que você tem dele, que ele está pronto para crescer, que ele tem a sua permissão para crescer, para ir para o mundo, para experimentar novas experiências, para encerrar esse ciclo, para que ele siga uma nova fase da vida dele. Isso é muito poderoso. Isso é muito bom e libertador. Você vai sentir um alívio muito grande em fazer isso. E se permita realmente a encerrar esse ciclo que você tem com seu filho de dependência emocional, de insegurança. Porque é importante, ele precisa da sua autorização, da sua liberação, para ele ficar bem e para ele seguir adiante. Espero ter contribuído um pouquinho com vocês. E até a próxima!